O meu nome é Maria Judite Garcia e hoje eu vou falar um pouco de mim. Vocês vão conhecer um pouquinho da minha trajetória profissional e pessoal. Eu nasci na África, tá? Em Angola, e onde eu pude concluir meus estudos foi aqui, né? E foi o Brasil que eu tive, então, como país onde eu me fixei, né? E que eu adotei como meu país e me naturalizei. Bem, e foi aqui que realmente eu pude dar um prosseguimento a todas aos meus sonhos, às minhas ansiedades, né? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma parte dos estudos de geologia, mas eu não poderia dar continuidade a esses estudos, né, pela própria estrutura familiar que no momento eu tinha. Então foi quando eu resolvi fazer um outro curso que fosse mais fácil para mim, né, para a minha estrutura familiar. E no momento, nesse outro curso foi quando, logo de início, foram as disciplinas de geologia, né? E que eu realmente, para mim, seria muito fácil, porque já tinha estudado tudo aquilo, né? E logo no começo eu comecei logo fazendo pesquisa, né? Então eu já comecei fazendo uma pesquisa, né? E aí foi avançando, né? Depois comecei sendo auxiliar de laboratório, gradativamente, né? Depois de me formar, eu prestei concurso na USP, né? Para fazer o mestrado, fiz o mestrado. O meu mestrado levei bastante tempo, porque era uma área muito grande para estudar, mestrado em paleontologia. Quando eu entreguei minha tese, ela foi encaminhada para defesa de doutorado, então mais um ano eu defendi como doutorado. Eu estou aqui como professora desde 1980. Eu resolvi ser professora a partir de um convite que surgiu da própria universidade, quando ainda era Faculdades Farias Brito. E aí eu recebi um convite para ser professora auxiliar de laboratório, né? E foi assim que eu comecei. E eu ainda nem era formada, né? Então era um auxiliar de laboratório. Foi aí que eu me descobri, né? Como professora, porque como pesquisadora eu já havia me descoberto, né? Já havia sentido o quanto que eu gostava de fazer trabalho de campo, quanto que eu gostava de fazer pesquisa. Agora, para transmitir o conhecimento, né, transmitir tudo que a gente aprende, realmente eu descobri nessa época. A universidade, ela sempre me apoiou muito, né? Me apoiou nas pesquisas, me apoiou com carga horária para que eu pudesse desenvolver essas pesquisas. Mas durante esse tempo eu pude implementar muitas coisas dentro da universidade, como as pesquisas docentes com os alunos, né? E o meu grande sonho ao longo de tudo isso, de todo esse tempo, foi exatamente ampliar a área de geociências, consolidar essa área dentro da universidade, que eu diria que eu consegui ao longo de todos esses anos. Hoje, a área de geociências e de paleontologia da Universidade de Guarulhos é uma área respeitada nacional e internacionalmente, tá? Todo mundo conhece, nós somos uma das únicas universidades particulares, né, do estado de São Paulo, que realmente contém um grande acervo e que tem laboratórios, né, desse porte. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas,
porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Uhul! Borboleta! Meu hobby favorito é coletar fósseis. Adoro, qualquer horário, menos à noite, né? Mas eu adoro, né? Ou fim de semana, nas férias, realmente é a minha predileção. Essa coleta, ela é uma coleta sistemática, né? A gente usa o quê? Usa espátulas, martelo, né? Um serviço literalmente de pedreiro, né? Como dizia minha mãe, minha filha, você estudou tanto, tanto para ser pedreira. Mas exatamente são os ossos do ofício, né? E então a gente trabalha realmente com martelo, com talhadeiras, com espátulas para poder abrir as rochas, né? E extrair os fósseis. E depois isso de uma maneira mais os invertebrados, né? Porque no caso dos vertebrados, né, ossos muito grandes, aí o trato em campo é um trato muito mais delicado, porque nós não podemos simplesmente arrancar os ossos e transportar, né? A gente precisa envolvê-los com gesso, né? E isso aí, os trabalhos de campo aí levam meses, né? A gente realmente tem que fazer coberturas, tem que ir envolvendo esses ossos e muitas vezes precisamos até guindastes para poderem erguer esses ossos, né? Porque senão, na hora que a gente os retira do lugar, eles fragmentam todos. Então, o gesso é exatamente para impedir essa fragmentação. Então, o tipo de trabalho de campo é diferente dependendo do tipo de fósseis que a gente encontra. Eu gosto muito de pegar uma estrada, tá? Pegar uma estrada, ver algum afloramento novo, né? Como eu sou micropaleontóloga, né? O que eu faço? A minha área específica de pesquisa, eu tenho que trazer a rocha para o laboratório, tenho que processar quimicamente a rocha e extrair os microfósseis. E depois é que eu vou para o microscópio e vou observar se é fértil ou não, se realmente tem microfósseis ou não. Muitas vezes eu trago a rocha e não tem nada, fico frustrada. Então eu gosto de sair, pegar as estradas, porque tem cortes novos de estradas e os cortes novos são o ideal, né? Porque os cortes são material fresco, né? Sem alteração, e é excelente para a gente fazer a coleta de material. Esse é um dos meus hobbies preferidos. Minhas paixões. A paleontologia é a minha grande paixão. A minha família, tá? Incluindo meu marido, tá? As minhas sobrinhas são as minhas grandes paixões, tá? E eu diria a universidade. A universidade é minha grande paixão, esse laboratório.